Pessoal, dando continuidade então ao nosso estudo Direito do Trabalho, hoje nós vamos falar sobre o empregador, correto? Então, quando a gente fala do empregador, é importante a gente lembrar que existe uma relação existente para que se possa ter aí um vínculo entre as partes dentro do direito do trabalho. E uma vez que existe isso, de um lado, então, nós vamos ter o empregado, que nós já estudamos anteriormente, com os requisitos da relação de emprego, que está atrelado à pessoa física, à pessoalidade, à onerosidade, à habitualidade, à subordinação. E do outro lado, agora, nós vamos descobrir quem é o empregador, correto? E o empregador, então, pessoal, ele vem definido para nós inicialmente lá no artigo 2º da CLT. Nós já fizemos essa leitura anteriormente quando nós falamos do requisito da relação de emprego, mas hoje o foco é falar sobre o empregador. Então, o empregador, pessoal, vem com essa definição. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, aqui é importante a gente saber que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que assume o risco da atividade econômica, ou seja, usa aquele requisito da alteridade, admitindo, assalariando e dirigindo a prestação pessoal do serviço. Então, essa é a definição legal do empregador. Entretanto, quando a gente faz essa leitura, muitas vezes nós vamos ter alguns problemas. Por quê? Dessa leitura, qual é a ideia inicial que nós temos? Que o empregador, então, seria a empresa individual ou coletiva? E se eu falo em empresa, muitas vezes nos remete em nossa cabeça que seria, então, uma pessoa jurídica? E aqui a gente tem que tomar um cuidado, pessoal, porque nós vamos ver, inclusive, que no direito do trabalho, não necessariamente apenas uma pessoa jurídica possa ser considerado empregador. Por quê? Muitas vezes nós temos sociedades de fatos. O que são sociedades de fatos? São sociedades irregulares, ou seja, são sociedades que estão atuando, entretanto não tiveram registro dos seus atos constitutivos no departamento, na repartição competente. Então, esta sociedade, pessoal, ela pode ser considerada também como empregador. Então, imagine, João e José se unem para começar a vender alguns produtos e precisam de um auxiliar para ficar atendendo o público e assim por diante. Só que o João e o José não fazem o que tem que fazer para ter uma empresa devidamente regularizada. Nesse caso, João e José não pagam férias, 13º para esse funcionário. João e José vão poder ser responsabilizados? Com toda certeza. Por quê, pessoal? Porque o empregador nada mais é do que aquele que possui empregados. E quem é o empregado? Aquele que cumpre as situações que nós tratamos anteriormente como os requisitos da relação de emprego. Então, cuidado, pessoal, porque muitas vezes a gente traz essa ideia inicial, então, de que nesses aspectos o empregador seria apenas a pessoa jurídica. Mas cuidado, não é só a pessoa jurídica. Então a gente pode ter aí uma sociedade de fato pela qual não está devidamente regular. Nós podemos ter também aí uma atividade que não explora a questão econômica, ou seja, uma entidade que não explora uma atividade econômica. Nós vamos ver que pode ser empregador também a União, o Estado, o município, as autarquias e a própria pessoa física. Então, dentro ainda dessa ideia, pessoal, é de suma importância nós lermos o parágrafo 1º do artigo 2º. Por quê? Além da empresa individual ou coletiva, o parágrafo 1º traz algumas situações de pessoas que são
equiparadas ao empregador. Então vejamos, pessoal, parágrafo 1º. Equipara-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, olha que importante, pessoal. Além destas situações que nós já traçamos, como a empresa individual ou coletiva, ou mesmo a sociedade de fato, o artigo 2º da CLT, no seu parágrafo 1º, trazem equiparações. O que são equiparações, pessoal? A legislação está falando que, além daquelas pessoas que estão previstas no CAPT, ou seja, na leitura do artigo 2º, também equiparam-se a empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego. Então, cuidado. Eu, aqui, no caso, como advogado, posso ter um empregado no meu escritório? Com toda certeza, desde que esse empregado cumpra os requisitos da relação de emprego. Entretanto, pessoal, eu vou ser considerado empregador apenas para questões referentes ao direito do trabalho. Ninguém está falando aqui, pessoal, que os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas são considerados como empregador para fins tributários, para fins empresariais, para outros ramos. A gente está falando que essas pessoas são também consideradas como empregador apenas para o quê? Para o nosso direito do trabalho. Então, eu não estou falando que aquela pessoa física ou aquela determinada ONG vai ter aí as mesmas regras do empregador no tocante à tributação, no tocante a determinados registros em órgãos competentes, mas eu estou falando que todas essas pessoas são consideradas como empregador. E se cumpre os requisitos, obviamente eles terão então aí as suas devidas responsabilidades. Sim ou não? Perfeito. E lembramos ainda, pessoal, que esse artigo 2º, tanto no CAPT quanto no parágrafo 1º, ele não é taxativo. O que significa isso então, pessoal? Que não são só essas pessoas que vão poder ser considerados como empregador. Todo mundo que tiver empregado automaticamente será considerado como o quê? Como um empregador. E lembra que a gente falou? Para ter o vínculo empregatício, de um lado eu preciso do empregado e do outro lado eu preciso de quem? Do empregador. E eu preciso lembrar que o empregador não é só aquela pessoa jurídica, não é só aquela empresa, mas pode ser um médico que tem uma secretária, pode ser um advogado que tenha um auxiliar, pode ser uma ONG que não preste serviços, que explorem atividade econômica, mas precisa de pessoas para trabalhar lá dentro. Pode ser uma associação dos acadêmicos que resolveram se organizar para poder realizar eventos. Pode ser uma associação de bairro que tenha motoristas, seguranças, que traga toda esta situação. Então, o empregador, pessoal, ele está atrelado com essa ideia. Correto? Então, de um lado nós temos empregados, que nós já descobrimos quem são, das nossas aulas anteriores, e hoje, então, a gente começa a entender, começa a verificar, começa a visualizar quem são os empregadores. Então, eu, Gabriel, pessoa física, posso ser considerado empregador? Posso, desde que eu tenha um empregado que cumpra devidamente os requisitos da relação de emprego. E, professor, quais são esses requisitos? Pessoa física, pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação.
E eu, empregador, tenho que cumprir o requisito da alteridade, que é exclusivo do empregador, que tem que assumir os riscos da atividade econômica? Com toda certeza, pessoal. Então, a gente começa a entender isso. E aí, a gente precisa adentrar um pouquinho mais nessa ideia do empregador e descobrir que, hoje em dia, é comum o empregador ter várias empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Por exemplo, aqui em Sinop, nós temos grupos que têm mais de uma loja que atuam nessa situação, seja no mercado de vestimentas, seja no mercado de compra e venda de veículos, seja no mercado educacional e assim por diante. Sim ou não? E a grande pergunta é, então, professor, se eu trabalho para uma empresa desse grupo e nunca nem passei perto da outra empresa, caso essa empresa que eu trabalho não pague o meu salário, não pague as minhas férias, não pague as minhas horas extras, não pague o meu FGTS, pode uma outra empresa do grupo ou mesmo grupo econômico ser responsabilizado? E aqui a gente vai responder essa pergunta fazendo a leitura do parágrafo 2º do artigo 2º, que diz o seguinte: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sobre a direção, controle ou administração da outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para fins da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. Então, olha que interessante, pessoal. Se eu trabalho para um grupo econômico, quem é responsável por eventuais dívidas? Todo o grupo econômico. Mas, professor, dentro daquele grupo tem várias empresas com CNPJs diferentes, com finalidades diferentes. Quer dizer que todas serão responsáveis? Sim, todas serão responsáveis, correto? Então, é de suma importância nós sabermos disso. É de suma importância nós sabermos, pessoal, que existe uma responsabilidade do grupo econômico, chamado para nós de responsabilidade solidária. E o que significa uma responsabilidade solidária, pessoal? Que todas as empresas pertencentes ao grupo e o próprio grupo econômico responderão ao mesmo tempo por eventuais questões de ausência de cumprimento das obrigações, correto? Então, é muito importante saber disso, pessoal. Por quê? Porque ao termos um grupo econômico, no âmbito trabalhista, gera uma responsabilidade solidária. Então, vamos pensar que eu, Gabriel, faço parte de um grupo econômico com a minha empresa, onde existe um posto de gasolina, onde existe uma farmácia, onde existe um restaurante. E eu tenho um funcionário que trabalha no posto de gasolina que sofreu um acidente de trabalho. Pode ser, então, que o restaurante e a farmácia sejam responsabilizados por eventuais situações onde aquela pessoa jurídica do posto não cumpriu com as mesmas? Sim ou não? Com toda certeza. Por quê? Porque uma vez que existe um grupo econômico, existe então o quê? Uma responsabilidade. E que tipo de responsabilidade, pessoal? Uma responsabilidade solidária. E aqui é importante a gente lembrar
que, além da responsabilidade solidária, existe uma outra responsabilidade chamada de responsabilidade subsidiária. E qual que é a diferença de uma e para outra, pessoal? Na responsabilidade subsidiária, vai responder primeiro o devedor principal e na falta de patrimônio do principal, aí sim entra o responsável subsidiariamente. Aqui não. Aqui a gente está falando o quê? Que todo mundo do grupo econômico responde ao mesmo tempo. Não é primeiro o patrimônio do posto, para depois ir da farmácia, para depois ir do restaurante. Todos vão responder o quê, galera? Ao mesmo tempo. Porque aqui nós temos a figura de um grupo econômico. Então, no grupo econômico, pessoal, todos são responsáveis solidariamente. Mas daí vocês vão perguntar, beleza, professor, já sei que quando tem um grupo, todo mundo entre essa relação do direito do trabalho responde solidariamente. Mas quando eu tenho um grupo? E para responder essa pergunta, galera, a gente tem que trazer para vocês os requisitos para a formação do grupo econômico. O que é um requisito? É algo que eu tenho que fazer previamente para poder alcançar o meu objetivo? Sim ou não? Para eu poder ter um diploma de nível superior, eu preciso cursar a faculdade, ser aprovado nas matérias? Então eu tenho esse requisito? E o requisito para eu ter um grupo econômico, então são aí as condições que eu tenho que cumprir para isso? Perfeito. E qual que é a primeira condição para que eu tenha um grupo, pessoal? Justamente o quê? A aglutinação de pessoas com personalidade jurídica diversa. Traduzindo, para ter um grupo, eu consigo ter um grupo de uma única pessoa? Sim ou não? Obviamente que não. Se eu estou falando num grupo, eu tenho que ter no mínimo o quê, galera? 2 ou mais. Então aqui nós estamos falando de um plano fático, ou seja, independente de qualquer formalização jurídica. Então, o primeiro requisito, o primeiro pressuposto para a formação do grupo econômico é justamente a formação de um grupo. Eu só consigo ter um grupo se eu tenho a formação de um grupo. E para ter a formação de um grupo, eu preciso de 2 ou mais pessoas com personalidades diversas. Sim ou não? Com toda certeza. Só que eu tenho que tomar um cuidado. Além desta situação, eu preciso que todos os envolvidos explorem a atividade econômica. Então, não basta ter esta reunião. Eu preciso que todos estejam explorando o quê, pessoal? A atividade econômica. Então, nesse caso, galera, nós temos aí que podem integrar esse grupo econômico aqueles considerados por equiparação. Então, todos os empregadores aí podem fazer parte desse grupo, desde que eles façam a exploração da atividade econômica. Então, imagine uma situação. Nós temos uma determinada empresa que, da junção daqueles empregados, resolveram criar uma associação que ganharam um terreno do empregador para ali montar uma academia, campos de futebol e assim por diante. E essa associação contrata um educador físico. E essa associação não paga esse educador físico. E esse educador físico entra com uma ação trabalhista pedindo os direitos. E cria uma tese dizendo, olha, esta associação foi criada com um terreno doado pelo empregador. E, consequentemente, ele sempre estava envolvido. Razão pela qual vai ser considerado um grupo econômico e aquela empresa vai ter que responder por essas dívidas. Está certo ou errado esse pensamento? E, a princípio, errado. E por que ele vai estar errado?
Porque essa associação não irá explorar o quê, pessoal? A atividade econômica. Então, cuidado com isso. Então, para ter um grupo econômico, eu preciso primeiro da aglutinação de pessoas de personalidades diversas, mas eu preciso também que todas elas façam o quê? Explorem a atividade econômica. Mas basta isso, professor? Negativo. Nós temos um terceiro requisito, que é a potencial relação de coordenação entre os integrantes do grupo. E o que significa isso? Que uma empresa manda e todas obedecem? Negativo. Por quê? Quando a gente fala de uma potencial relação de coordenação, nós estamos falando aqui, pessoal, que hoje é permitido que se tenha um grupo econômico de empresas que estejam no mesmo patamar. Juntou-se, então, duas empresas para conseguir compras de produtos no melhor preço para ter uma verba maior. E elas fizeram, então, esta reunião, explorando a atividade para um benefício. E, nesse caso, pode existir, então, um grupo econômico? Pode. Então, cuidado, pessoal. Muitas vezes a gente pensa que o grupo econômico é aquela empresa principal que vai mandar em todas as demais. Pode ser uma forma de grupo, não é que isso seja errado, mas a gente pode ter empresas que estejam o quê? No mesmo patamar. Não é que uma empresa está mandando na outra. Todas fazem parte do grupo, mas todas têm a sua autonomia, correto? Então, é importante essa questão. E é importante falar também que, em muitos casos, pessoal, aquelas holdings que nós escutamos, que é uma saída muito boa para questões tributárias, para recolher aí uma quantidade menor de impostos e assim por diante, também são consideradas aí grupos econômicos para fins do direito trabalhista. Então, pode gerar responsabilidade de todos. Então, os irmãos resolveram fazer aí uma holding para pagar menos tributo. Só que daí um irmão não paga um funcionário. Pode ser que a empresa do outro irmão seja responsabilizado por isso ou não? Pode. Por quê? Porque se há um grupo econômico para fins trabalhistas, e ninguém está discutindo outras áreas aqui, para fins trabalhistas, gerará uma responsabilidade, correto? Então, é importante saber disso. Então, vamos pensar uma situação hipotética. Eu, Gabriel, abri uma loja de consertos de automóveis, uma mecânica. E do lado vem um primo meu e vende as peças para essa mecânica, ou seja, abriu uma loja de venda de peças. Com o passar do tempo, eu chego para esse primo e falo: primo, eu sou um mecânico aqui, a gente está nessa loja, você está vendendo peças, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar essa fachada, fazer um negócio mais bonito, e a gente faz aqui como se fosse uma única loja. E aproveitando isso, você tem uma funcionária, eu tenho outro funcionário, vamos dividir as despesas e a gente manda um embora e fica registrado só na empresa de aquele funcionário, porque ele vai dar conta. É pouco movimento de público, o resto a gente está se virando, e aí a gente já aproveita também, divide a internet, e a gente fica todo mundo feliz nessa situação, vai reduzir o custo, a gente vai ganhar mais. Legal! Passado-se algum tempo, aquela empresa, efetivamente, que ficou com o registro da funcionária, hipoteticamente a minha, não vinha recolhendo o FGTS. E aquela funcionária saiu da empresa e entrou com uma ação trabalhista. A pergunta é: o meu primo vai poder ser responsabilizado pelo pagamento dessas verbas? Sim, não, por quê? E aqui a resposta é simples. Pessoal, para poder ter a responsabilidade solidária, eu preciso verificar se existe o quê? Um grupo. E nesse caso, o primeiro requisito, existe ou não? Ou seja, pessoal, nesse caso,
Nós temos a formação de um grupo com aglutinação de pessoas com personalidade diversa? Temos. Eu e meu primo, que seja pessoa jurídica ou que seja pessoa física, não interessa para esse caso. Nós temos exploração da atividade econômica? Temos. Nós temos uma potencial relação entre os integrantes do grupo econômico ou não? Temos também. Embora eu não mande na empresa do meu primo não mande na minha, mas nós se unimos para um objetivo comum? Sim ou não? Então nós temos essa relação? Temos. Então cuidado. Por quê, pessoal? Porque em algum momento desses requisitos nós falamos que tem que estar devidamente regularizado o grupo econômico? Negativo. Nós falamos que para se ter um grupo econômico eu preciso cumprir o quê? 3 requisitos, ou seja, a aglutinação de pessoas, a exploração da atividade econômica e a potencial relação de coordenação entre os integrantes do grupo. Então, desse modo, é de suma importância nós sabermos disso. Mas, professor, e se o grupo está devidamente registrado nos órgãos competentes? Aí está mais fácil. Por quê? Se o grupo já está ali, quer dizer então que quem é responsável? Todo mundo. Ah, mas e se não está registrado e atua como um grupo? Eu posso provar isso judicialmente e conseguir essa responsabilidade solidária ou não? Posso ou não? Posso, com toda certeza, correto? Então, desse modo, pessoal, a gente traz aí para vocês essa ideia do empregador e essa ideia referente, então, pessoal, aos grupos econômicos, correto?